Miss Calamity. Wait a minute. I can't get all your names on this here card. Can't even spell most of them. Yep, that's all I got room for. I think you're wonderful, and I love you. But we're in for a lot of trouble. No, baby. Why should we be? Because something's going to come between us. Helm? I'm the one who can't get a call through, and they sent me this. Listen. Your complaint has been found to be completely unwarranted and untruthful. Here, read it for yourself. You know I never get into focus until 10 o'clock. Cinematógrafo delirante na área. Eu sou Milena Azevedo e hoje eu tenho uma surpresa. Sim, ela está de volta para fazer este episódio especial da Doris Day comigo. Seja bem-vinda de volta, Gisele Basso. Vamos lá, Milena, de volta. Oi, todo mundo. Muito bom aqui, viu, Gisele? Tá aqui com você. E eu vou contar, pessoal, como nasceu este especial da Doris Day, ou DD, como eu costumo chamar. Eu e Gisele ficamos trocando dicas de filmes lá no Telegram. Aí, ano passado, ela me disse para conferir Ama-me ou Esquece-me. Eu mencionei que, apesar de gostar da DD, eu não tinha visto muitos filmes dela. Apenas recordava assim de cabeça Confidências à Meia-Noite, O Homem que Sabia Demais, Um Pijama para Dois e Êxito Fugaz. Gisele se empolgou e me disse que os antigões dela eram muito legais e tal. Aí, na fase da preparação para a pauta da segunda temporada, eu vi Ama-me ou Esquece-me e também Dilema de uma Consciência. E pensei que um especial sobre a DD seria bacana, até porque em 2026 temos os 7 anos da passagem dela, que faleceu dia 13 de maio de 2019. Perguntei se Gisele topava fazer o especial junto comigo e, em poucos meses, Gisele já havia gabaritado a filmografia da DD. Essa é a Gisele, pessoal. Ah, Milena, mas assistir os filmes foi a parte mais fácil. O difícil mesmo foi ficar lendo sobre, procurando coisas em janeiro, fevereiro e março de 2026. 3 meses em cima da história da Doris Day, gente. 39 filmes assistidos do começo ao fim, com anotações, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Anotar tanta coisa sobre tanto filme. Quando a gente tem um propósito, né? Você já gosta de musical. E aí você também gosta da Doris Day, aí você se esbaldou. Mas também não conhecia muita coisa dela não, viu. Conhecia alguns, assim, mas também não conhecia muito. Aí fui atrás e agora conheço tudo. Tô quase virando advogada dela, Milena. Co Como se ela precisasse, né, mas enfim, né. Olha aí. E a pobre precisou, né? A gente vai contar aqui que ela passou por umas boas, por acreditar demais na bondade dos outros. Nós separamos os detalhes biográficos da Doris Day nas biografias Doris Day, do Eric Brown, que ele é britânico, e eu quis realmente pegar esse cara, ele é muito fã da Doris. E consultei também o Doris Day Confidential, Hollywood Sex and Stardom, do Tamar Jeffers MacDonald. Esse cara eu acho que ele é estadunidense, e ele fez um trabalho um pouco mais atual do que o do Brown. E Gisele ficou encarregada de ler a autobiografia Doris Day in Her Own Story. E eu acho que ficou legal, assim, a forma como a gente estruturou essa pesquisa de base, porque tivemos muitas informações substanciosas. E aí eu também cheguei a ver um documentário britânico da BBC, ele é curtinho, acho que ele tem ou é 49 ou é 50 minutos, I Don't Even Like Apple Pie, de 1989. Pois é, Doris Day, a cantora, dançarina, atriz, que fez 39 filmes em 20 anos. Mas pelo visto, né, o sucesso incomodou um pessoal que achou que seria uma boa ideia sair detonando a Doris na década de 60, acusando-a de ser a eterna virgem. Pois é, acusando.
A própria Doris diz na primeira página dessa autobiografia que quem viu os filmes sabe que isso não faz nem sentido. E depois de falar um tanto da Doris, aí a gente vai falar de 2 filmes. O Dilema de uma Consciência, que é de 50, e o Ama-me ou Esquece-me, que é de 55. Doris Marianne Kappelhoff nasceu em Cincinnati, Ohio, no dia 3 de abril de 1922. Gente, detalhe, este é o ano correto, porque a Warner Bros. Inventou, em 1947, que ela nasceu em 1924 para que se passasse por uma mulher um pouco mais jovem. Inclusive, o Eric Brown traz a data de 24, mas aí eu depois confirmei aqui, pesquisando pela internet, e realmente é 1922. Bom, ela era filha caçula de Alma Sofia e Friedrich William von Kappelhoff, que eram católicos alemães. Ela foi batizada de Doris porque sua mãe adorava cinema e teatro e era uma fã devota de Doris Kenyon, atriz que estava no auge da sua carreira na época do nascimento da Xará. Alma era extremamente gregária, adorava festas e música country. Já o pai de Doris era um homem sério, introvertido e ganhava vida como maestro de coral e professor de violino e piano. Tudo ia de vento em popa na família Kappelhoff, até Doris, com 8 anos, descobrir, sem querer, que seu pai estava tendo um caso com a melhor amiga da sua mãe. Ela diz que ficou muito triste, mas não sentiu raiva do seu pai. Sua mãe acabou descobrindo a traição e eles se separaram. O divórcio ocorreu em 1936, quando Doris tinha 14 anos e seu irmão Paul, 17. Este episódio a marcou tanto que Dedê acabou se apegando ao sonho de ter uma família de comercial de margarina, a ponto de largar tudo para ser dona de casa quando se casou com seu primeiro marido, Al Jordan, em 1941. A Doris continuou vendo o pai todas as semanas, mas agora ela e o irmão dependiam muito mais da mãe, que estava trabalhando na padaria da avó da Doris, para sustentar os 2 filhos. A Doris então foi para aulas de sapateado, de balé, de canto, e com 12 anos ela formou uma dupla de dança com Jerry Doherty, que se chamava The Kappelhoffs. Eles até ganharam o primeiro prêmio, $500, num concurso de talentos amadores, promovido por uma loja de departamentos de Cincinnati, onde ela morava. Na autobiografia, a Doris conta que gostava de ver filmes, principalmente porque depois dos filmes, seguidamente algum ator aparecia ao vivo, por exemplo, a Ginger Rogers. A mãe da Doris achava que os filhos teriam muito mais chance na vida se fossem para Hollywood, e isso foi em 37. O sonho foi interrompido porque Doris sofreu um grave acidente e teve a perna direita quebrada com dupla fratura exposta, passando ao todo 18 meses para se recuperar. Nesse período, ela andava com o auxílio de uma cadeira de rodas, depois com muletas e, por fim, passou a usar uma bengala. Foi durante esta fase difícil que Doris ouvia rádio dia e noite e se tornou fã incondicional de Ella Fitzgerald, procurando imitar seu timbre vocal. Quem também lhe fez companhia foi Tiny, um pequeno cachorro preto e castanho que nunca a deixava sozinha e entendia seus humores. Foi aí que seu amor e devoção pelos animais nasceu. E aqui, Milena, eu preciso mencionar 2 coisas. Primeira, não que eu acredite nisso, mas para quem acredita, o acidente da Doris, o acidente de carro que a deixou desse jeito durante 18 meses, foi numa sexta-feira, 13 de outubro de 37.
E o cachorrinho, como a tragédia nunca é pouca, o cachorrinho tem uma história muito triste que atormentou a Doris pelo resto da vida. O cachorrinho estava acostumado a passear sem coleira, mas sabe, num momento de bobeira, ele foi atropelado, morreu. Anos depois, a Doris foi se dedicar a ajudar animais abandonados e até o fim da vida ela se sentiu culpada pela morte desse cachorrinho. Ela conta na autobiografia, assim, com uma dor imensa o dia em que aconteceu isso que acabou com a vida dela naquela época. No meio dessas tragédias, no entanto, alguém indicou para a mãe da Doris uma professora de canto chamada Grace. E eu cito o nome dela porque também na autobiografia a Doris diz que essa professora ensinou tudo o que ela sabia sobre canto. E foi essa professora que conseguiu uma chance para Doris cantar no rádio e depois no restaurante. Só para situar a história, tudo isso usando muleta, com 15 anos, dizendo que tinha 18. Conta mais, Milena. Pois é, viu? Porque tem pessoas que realmente aparecem na nossa vida para abrir caminhos. A Grace Rainey foi esse anjo para Doris. Tanto ela quanto o esposo dela, o Ferdy Rainey, que era promotor musical. E foi ele que deu o toque a Doris de que o restaurante chinês Shanghai Inn estava procurando uma cantora. E como você falou, Gisele, ela foi lá, ela tinha uma escada, né? Tinha escada para subir, ela de muleta, assim, quando a pessoa quer, né? Ela estava precisando, então ela foi lá de muleta, subiu as escadas e foi nesse restaurante chinês que ela começou a se apresentar ao público cantando junto com um trio de músicos. E a partir de 1939, Dedê foi recebendo convites para cantar junto a big bands. E foi seu primeiro contratante, o Barney Rapp, quem a batizou como Doris Day. Foi aí que ela conheceu o Al Jordan, com quem ela casou e teve o único filho. Mas antes disso, é bom saber que a Doris estreou na Broadway com a banda do Bob Crosby, os Bobcats, e depois ela seguiu trabalhando com Les Brown e sua banda de 41 até 46, num clima que, pelo que ela conta, era bem bom para trabalhar. O pessoal era bem centrado. E em 46, ela já ganhava $500 por semana. Um baita de um dinheiro, né? E assim, vamos combinar, a voz dela é muito bonita. Eu gosto muito de ouvir a Doris cantar. Ela canta assim de um jeito, o pessoal diz assim que quem realmente estuda canto, conhece canto, canta como se não tivesse nenhum esforço, né? Ela só, tipo assim, ela abre a boca e sai o som. Mas a gente sabe que tem um estudo ali e você tem que também treinar a sua voz. E ela eu gosto muito, eu gosto até mais de escutar a Doris cantando do que vendo vendo-a atuar. Aí vamos falar só um pouquinho desse casamento com o Al Jordan, porque ele foi bastante tumultuado. Ele tinha muito ciúme dela, muito mesmo. Ele chegou a dar surras nela, e aí depois que ele, né, tipo, caía a ficha, ele viu o que tinha feito, aí ele sempre se desculpava. No segundo mês de casamento, a Doris descobriu que estava grávida. Porém, o Al, essa alma tão bacana, tão, né, não sei nem que adjetivo dá para esse cara, ele sugeriu que ela abortasse. E aí ela fala que isso deixou ela muito magoada e enojada. Aí, como ela não quis abortar, ele tentou de tudo para que ela perdesse o bebê. Os 9 meses de gravidez foram terríveis, com Al chegando a ameaçá-la de morte. O bebê nasceu no dia 8 de fevereiro de 1942, sendo batizado de Terry. Por quê, gente? Aí vem a parte dos quadrinhos, né? Porque a tirinha Terry e os Piratas, do Milton Caniff, era uma das tiras de jornais favoritas da Doris. E aí ela vai homenagear o seu rebento. O marido Al Jordan, então, era violento, bebia muito, bebia constantemente. E a Doris, claro, não aguentou, passou do limite. Ela pediu o divórcio, voltou a cantar na banda do Les Brown e fazendo cada vez mais sucesso. E entre os músicos de Les Brown,
estava George Fidler, substituto de Steve Medrick, como principal saxofonista da banda, pois Steve precisou se ausentar para servir na Segunda Guerra. Menina, Doris bateu o olho e gamou no cara. E eu tenho até medo, né, quando ela se apaixona, porque, meu pai do céu. Porém, George resolveu voltar para a Califórnia quando Steve retornou. Doris estava tão apaixonada, mas tão apaixonada, que manteve o relacionamento à distância até que eles se casaram em 1946. Esse segundo casamento durou só 8 meses. Mas aqui a história já foi bem diferente. O George foi claro, foi honesto, e na autobiografia a Doris conta que ele primeiro escreveu uma carta para ela e depois falou ao vivo, numa conversa, o seguinte: eu sei que você vai ser uma grande estrela e eu vou ser sempre só um dos caras da banda. Então é injusto eu fazer você viver essa vidinha que a gente tem vivendo num trailer, porque você vai ser um imenso sucesso. E mais cedo ou mais tarde, esse teu sucesso vai destruir a gente. Então é melhor parar por aqui enquanto a gente investiu pouco no nosso casamento. Deixa assim, cada um segue a sua e você vai ser um grande sucesso por aí. A Doris ficou arrasada, mas, bom, ela mesma admite que, pelo menos, ele foi honesto, ele jogou limpo com ela. Pois é, melhor jogar limpo, porque a situação deles era bem precária, assim, eles estavam nos Estados Unidos tem aqueles acampamentos de trailers, eles moravam tipo um desses aí, e era tudo tão pequeno e tudo tão, sem grana, que ela nem conseguiu levar o filho, o Terry ficou morando com a Alma. Então imagina como devia ser, aquilo, e aí o George pelo menos ele foi bacana e chegou, né, digamos assim, falando a real para Doris. E aí o biógrafo Eric Brown, comenta que após esse segundo casamento fracassado, a Doris começou a refletir e deixou os seus arroubos românticos de lado, passando a ter convicção de que ninguém deveria se casar antes de ter vivido um tempo junto e não apenas dormido junto. Pois é, né, amiga? A vida ensina. Sim, mas também há que se considerar que idade ela tinha nessa época, né, Milena? Porque ela era muito novinha, né? Não é só assim, era boboca ou coisa assim. Ela era muito novinha, né? Quando o Terry nasceu, ela era muito nova. Então, a vida ensina, mas também, né, dos 15 para os 20, para os 25, a gente muda mesmo, né? O legal é que esse segundo marido, o George, foi quem levou a Doris para Hollywood. Eles já estavam separados, mas o George convidou a Doris para uma festa na casa de um compositor chamado Julie Stein, em Beverly Hills. E a Doris não queria ir. Aliás, parênteses de novo aqui, a autobiografia inteira da Doris Day é recheada de frases do tipo: eu não queria ir, mas eu tive que ir. É uma festa, é o filme que ela não queria fazer, mas teve que fazer, é a entrevista para onde ela não queria ir, mas ela teve que ir. A autobiografia é recheada de coisas fiz contra a minha vontade porque era um compromisso profissional. O dono dessa festa e o colega dele, Sammy Cahn, contaram para ela que tinham escrito a música para um filme que seria dirigido pelo Michael Curtiz. O problema é que tinham pensado na Judy Garland para fazer a protagonista, mas não deu certo. Aí pensaram na Betty Hilton, mas aí ela engravidou. Resultado, o diretor Michael Curtiz estava testando atrizes para esse filme, que se chamou Romance em Alto Mar, e quem sabe se a Doris fizesse um teste lá na Warner. Mesmo curtindo uma fossa, a Doris foi fazer o primeiro teste. Ela cantou algumas músicas pro Michael Curtiz. No começo parece que ela ficou bem nervosa, aí ela começou a chorar, mas aí depois ela pediu para ir ao banheiro, aí foi se acalmando, tal. Aí ela conseguiu realmente cantar direitinho. E aí ele, decidiu também fazer um teste de vídeo com ela. Olha, Doris arrebentou e desbancou as outras 2 candidatas. Alguns dias depois, ela fez o teste com algumas falas do filme e sua naturalidade agradou deveras ao Michael Curtiz. As filmagens de Romance em Alto Mar aconteceram em 47, o filme estreou em 48
E numa época em que não era hábito assim gravar disco das trilhas dos filmes, a Doris gravou um single de uma das músicas, uma música que se chama It's Magic. Durante semanas foi o single mais vendido em 48. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias de um single em 1948. Essa música foi indicada ao Oscar de Melhor Canção em 49 e o filme também concorreu à melhor trilha sonora. Eu não cheguei a ver ainda o Romance Alto Mar, mas em breve verei. No documentário britânico I Don't Even Like Apple Pie, a própria Doris, ela resumiu sua carreira em 3 fases. A primeira, que foi de cantora a estrela de cinema, justamente ao cantar It's Magic no filme Romance em Alto Mar, que foi lançado em 1948. A segunda fase, de estrela independente de filmes de sucesso, quando acabou o contrato dela com a Warner, que começou justamente com seu grande musical biográfico Ama-me ou Esquece-me, de 1955. E a terceira, que seria a fase final do auge da sua popularidade, inaugurada com uma nova parceria, um novo produtor, o Ross Hunter, com a sofisticada e glamourosa comédia Confidências à Meia-Noite, de 1959, que eu adoro, acho que Gisele também, culminando com Tem um Homem na Cama da Mamãe, de 1968. Confesso que eu gosto muito de Confidências da Meia-Noite, deve ter sido o primeiro que eu vi num corujão qualquer há mais ou menos 1000 anos. Mas dessas que ela fez com o Rock Hudson, eu gosto mais de Não Me Mandem Flores. É pra rolar de rir do começo ao fim. Enfim, Doris Day começando a fazer sucesso nos musicais, a imprensa tinha que arranjar um apelido. E apelidou de A Garota ao Lado. Sabem aquela historinha? Ah, ela é gente como a gente, mora com o filho, a mãe e os cachorros, numa casa normal, num subúrbio de Los Angeles. Pois é. O Tamar MacDonald conta que quando Doris Day se casou com seu agente, o Martin Melcher, em 1951, o foco das revistas começou a mudar. Agora, nesse terceiro casamento, Doris deixou de ser vista como uma nova estrela, uma jovem espirituosa e festeira, e passou a ser vista mais como uma matriarca de Hollywood, uma jovem mãe e dona de casa, cujo trabalho era, por acaso, ser estrela de cinema. Doris e Melcher, eles preferiam levar uma vida reservada. Eles não fumavam e nem consumiam álcool. E o Brown conta que eles tinham um bar de refrigerantes e eram devotos da tal ciência cristã. Também passaram a não mais frequentar as festas de Hollywood e Doris deixou de dar entrevistas por um tempo. Ela menciona várias vezes que ela não gostava disso, que ela já não era muito festeira nem nada, e aí com essa questão da religião também foi aprofundando outras coisas, a pessoa parar de fumar numa época em que cigarro era praticamente como água, né, estava por tudo, e parar de consumir álcool e já não era muito festeira nem nada, por isso mesmo ela foi ficando meio de lado, assim. Esse termo garota do lado, para se referir a Doris Day, foi aos poucos sendo largado. E foi retomado mais tarde, em 56, mas aí já era outro contexto. Depois do papel que ela fez como a Ruth Etting em Ama-me ou Esquece-me, alguém a chamou de a antiga garota do lado, porque o momento indicava que ela havia deixado aquele papel domesticado para trás. Num texto de 56, a própria Doris supostamente, vou frisar isso, escreve que está se despedindo dos papéis imaturos e que agora está amadurecendo e enfrentando a vida como adulta. Essa história do texto, ela é meio esquisita, porque a própria Doris, para começar, não se enxergava como a star, a glamourosa, enfim. E na própria autobiografia, que tudo bem, as pessoas contam o que querem, né? Elas podem embelezar a sua vida quando elas escrevem suas autobiografias. Mas me chamou a atenção que na autobiografia não tem uma menção sequer a algum texto de revista, de jornal, a reportagens, não tem nada disso. As fotografias que aparecem nesse livro, e não são poucas, são
ou fotografias dos filmes mesmo, alguma coisa feita pelos próprios estúdios, ou então as fotos privadas dela e da família, da vida dela antes de Hollywood. Não tem, assim, fotografia com o marido, fotografia dela viajando não sei onde, não existe nada disso. E não tem uma menção sequer a esse suposto texto de 56 falando da sua maturidade. Para mim, é um sinal de que se ela realmente escreveu de próprio punho esse texto, não deve ter significado muita coisa para ela, né, porque ela nem se lembrou de mencionar isso numa autobiografia. E ela diz várias vezes na autobiografia que ela se considerava uma operária, porque o negócio da filmagem em Hollywood era a escala industrial. A gente termina um filme hoje e amanhã já começa o próximo. Tem um trabalho para fazer e é isso. Cada um faz o seu pedaço para garantir que tudo ande direitinho. E a gente vai ver o que que aconteceu aqui, né, justamente agora nesse trechinho que eu vou mencionar. Para o McDonald, a garota ao lado evocava nostalgia, associando-a a tempos de outrora, cidades pequenas e aqueles padrões comportamentais conservadores. A própria Doris, ela não se encaixava nesses padrões. Só que o que pegou foi a sequência de papéis ambientados no passado a partir de Meus Braços Te Esperam, porque aí depois ela fez Sonharei com Você, Estrelas em Desfile, Combinação Invencível e Lua Prateada. E essa combinação desses filmes parece ter associado esta personagem de cidade pequena a ela. No que McDonald afirma, abre aspas, aí, de pessoa de cidade pequena a valores de cidade pequena foi um pulo. Talvez seja isso que ligue a garota ao lado à persona da Virgem, já que, como exemplificado nos papéis ocasionais em que Doris pareceu interpretá-la, a heroína afirma sua falta de promiscuidade em oposição a uma sofisticação sexual associada à cidade grande, inevitavelmente Manhattan. Fecha aspas. Em um artigo de 1961, o jornalista, ele afirma que a imagem da Doris Day, mesmo para a cínica Hollywood, era de uma boa moça norte-americana, de vida regrada, descomplicada, gente como a gente, né, o tal gente como a gente. O artigo sugere ainda que essa imagem insossa foi criada por Martin Melcher para proteger, digamos, a marca Doris Day. No que o McDonald comenta, abre aspas, se Melcher realmente insistia na manutenção desta imagem insípida, ele não estava ajudando a estrela. Pelo contrário, pois muitas das matérias de revistas da época denunciavam o casal por fingir que a garota ao lado era real e imutável. Fecha aspas. Após o falecimento de Melcher, em 1968, a imprensa passou a responsabilizá-lo diretamente pela perpetuação da imagem virginal da esposa. Tanto que a revista Movie Life, de agosto de 1969, traz um artigo intitulado Como Doris Day se tornou virgem depois do casamento, com destaque para a palavra virgem, tá? Assim, mesmo enquanto as revistas buscavam retratar Doris Day como firmemente ligada à sua imagem antiquada de garota ao lado, elas também publicavam artigos com manchetes sensacionalistas, insinuando a desilusão de Doris com seu casamento atual ou declarando abertamente que ela e Melcher iriam se separar. Eu acho cômico, porque as pessoas acham que a noção de clickbait nasceu ano passado, né, Milena? Porque a revista fazer um título desses, escolher exatamente a palavra virgem para pôr em destaque, nossa, será que de repente estamos querendo chamar a atenção das pessoas para vender revista? Ora, quem sabe? Eu queria só comentar que o Estrelas em Desfile, que tu citou, ele é um filme que eu nem sei se ele entra na categoria filme exatamente. Ele foi um desses esforços de guerra, sabe? Foi feito, a Doris mal aparece, ele nem conta naqueles 39 filmes, se a gente contar o Estrelas em Desfile, subimos para 40.
O Estrelas em Desfile é assim, é uma sequência de gente famosa de Hollywood entrando e saindo da tela, tem um fiapo de um fiapo de um fiapo de historinha, de uns aviadores que vão pegar o avião para ir para a guerra da Coreia, se não me engano. E ele é só, assim, um desfile de gente famosa, pra fazer um filme em que as pessoas usam seus próprios nomes e tudo, não tem nome de personagem, nada disso, para arrecadar dinheiro para a guerra, enfim. Então ele não é um filme que se passa no passado, ele é um filme que se passa naquela época mesmo, ele é contemporâneo, mas ele nem chega a ser uma ficção ou ter grandes roteiros ou nada disso, é só uma desculpa, em vez de simplesmente mostrar as pessoas passando e tocando e dançando, eles tentaram criar um fiapinho de que aqueles atores todos estão indo conversar com os pilotos que estão para embarcar no aeroporto. Essa história do Melcher também, né, a Doris o tempo inteiro na autobiografia diz: "Ele queria que eu fizesse mais dramas, ele queria que eu fizesse personagens, assim, mais atormentadas e eu não queria". Ela fala isso do Julie, que ele queria que ela fizesse e a Doris não queria, porque achava tudo muito, assim, pesado, uma história muito sombria, muito dura, muito pesada. O tempo inteiro na biografia a Doris comenta que o marido/produtor queria que ela fizesse outros personagens, uns personagens mais, assim, fortes, mais, duros, uns dramas puxados, uns suspenses, umas coisas que são quase um filme de terror, e ela sempre reclamando: "Não quero, não quero, não quero", e terminava sempre fazendo, porque ele tinha procuração, assinava os contratos por ela, ele simplesmente chegava e dizia: "Ah, agora eu já assinei o teu contrato, então tem que fazer". A Doris tinha 39 anos quando ela fez Volta Meu Amor, em 1961. Há quem ache que a personagem dela é virgem e que por isso a atriz merecia ser xingada. A personagem da Doris é uma executiva de alto salário, publicitária, chefia uma equipe e tem um apartamentão. O concorrente dela, numa outra empresa, é um mulherengo que usa todo tipo de técnica sem ética, inclusive pagar noitadas de bebedeira em mulheres para conquistar os clientes. E todo mundo no filme sabe que ele trabalha desse jeito. Ele, inclusive, finge ser outra pessoa. Ele, inclusive, inventa um produto inexistente para atrapalhar a campanha que a Doris está preparando. E aí, o que a personagem dela faz? Denuncia o colega no conselho de ética, onde claramente, porque as pessoas dizem, todo mundo sabe muito bem o que esse cara faz. Mas adivinha quem vai ser acusada de ser mal amada e vingativa? Porque o problema é a pessoa que denunciou, né, Milena? Nunca a pessoa que aprontou. Pois é, né. Eu assisti a Volta Meu Amor, e aí eu realmente eu vejo esse pequeno problema, porque, assim, em Confidências à Meia-Noite, para mim, ela e o Rock Hudson estão ótimos. Inclusive, foi o filme pelo qual ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. E o filme fez muito sucesso, muito, muito, rendeu, assim, muita grana para esse produtor novo dela, que era o Ross Hunter, o agente, melhor dizendo, o Ross Hunter, e aí ele ficou matutando em querer repetir o sucesso de Confidências à Meia-Noite. Mas aí foram necessários 2 anos para que os roteiristas vencedores do Oscar de 1960, por Confidências, o Stanley Shapiro e o Paul Henning, eles escrevessem o roteiro e a maior parte dos atores principais pudesse se reunir novamente. O filme se esforça, para garantir a repetição do máximo possível dos elementos do filme anterior, desde elenco e narrativa até ganchos de trama e cenas paralelas. Porém, Volta Meu Amor acentua a questão da virgindade da personagem de Doris. Se em Confidências à Meia-Noite o prêmio era o personagem de Rock Hudson conseguir engatar um relacionamento com a personagem de Doris, aqui o prêmio a ser conquistado é tirar a virgindade dela. O diretor Delbert Mann é citado na biografia do Hudson dizendo que neste filme o ataque à virgindade ferozmente guardada de Doris era de onde vinha o humor. O Volta Meu Amor deu pano para manga. Em 61 apareceu um texto no Los Angeles Mirror, escrito por Al Capp, um humorista e quadrinista. O título era
Tudo que Doris Day queria era se casar com o cara. A conclusão do texto: uma pessoa pode ganhar muito dinheiro escrevendo uma história de amor de Doris Day. O Cap descreve o enredo do filme assim: a beleza madura, porém juvenil de Doris Day sempre despertou e sempre despertará o lobo em seu colega de elenco, enquanto a boa aparência e boas maneiras dele inspiram pensamentos de casamento em Doris Day. Ai, Milena, eu tô começando a achar que essa mania de rotular tá mais com cara de dor de cotovelo, porque a pessoa foi top 1 durante alguns anos, hein? Inclusive nessa época. O Al Cap, ele, para quem não está aí familiarizado com os quadrinhos, ele é o autor do Ferdinando. Eu gosto pra caramba das histórias do Ferdinando. Pronto, é a família Buscapé. E aí ele mostrava essa questão, né, dos valores de cidades pequenas, interior dos Estados Unidos, e também dava umas alfinetadinhas, né, e fazia críticas ao capitalismo, ao sistema como um todo. Mas eu reconheço que aqui ele soltou a sua linguinha, assim, com tudo, e esse primeiro texto, assim, tipo, foi um texto curto e ele não se contentou, ele ainda quis alfinetar mais ainda a Doris, né, assim, eu tento entender o pensamento das pessoas da época, né, não que eu concorde com todo mundo, claro, mas eu tento entender por que que ele escreveu esse esse primeiro artigo, tá, esse artigo até pequeno. Porque assim, a Doris, ela vinha interpretando vários filmes como mulheres casadas, fazendo mulheres casadas ou profissionais liberais, bastante astutas. E aí é como se, em fazendo Volta Meu Amor, tivesse um regresso, porque a palavra virgem, virgindade, ela não é mencionada no filme, mas fica bem subentendido. Até pelos trejeitos da Doris, eu acho engraçado o jeito também que às vezes ela tá assim quieta e ela abre um olhão assim, é engraçado, ela dá umas assustadas, eu acho engraçado esse jeitinho dela. E aí, quando ela faz, né, essa mulher mais madura, que ainda era virgem, eu acho que as pessoas já começaram a ligar a questão da vida dela com Melcher, que eles eram adeptos dessa ciência cristã, eu acho que eles começaram a ligar coisas, né, particulares, e aí misturaram tudo, sabe. E aí ficou esse esse caldeirão e sobrou para Doris. E aí, ele já tinha escrito esse título e ele vai escrever esse artigo, e aí ele vai escrever um outro artigo bem maior, em 1962, para a revista Show, intitulado The Daydream. Aí aqui eu deixei o título mesmo do artigo em inglês, porque é um trocadilho e não e se perde se a gente for falar em português, né, porque, tipo assim, é o sonho da day, mas ao mesmo tempo o daydream é a pessoa que sonha acordada. E aí ele faz esse trocadilho. Eu gostei, né, o título foi bom. E aí, o que é que o Al Cap faz? Ele vai examinar a ideia do que um filme de Doris Day se tornou, supostamente entrevistando pessoas envolvidas em seus filmes, e a critica como uma diva controladora que microgerencia todos os aspectos de sua carreira e imagem, passando a chamar suas personagens estereotipadas de virgens e insistindo que a própria estrela o era de fato. Aí, depois que o artigo esse segundo artigo do Al Cap, ele usou a palavra virgindade em relação a Doris Day, outras revistas logo a adotaram sem nenhum tipo de questionamento. Tipo, caíram em cima mesmo. O McDonald afirma que, a partir deste artigo de Al Cap, houve um deslize da imprensa em misturar, como eu já tinha comentado, né, os papéis de Doris nos filmes junto com sua vida pessoal, bem como oscilar entre três ideias diferentes sobre ela. A primeira, que ela era uma garota tímida e decadente, no estilo Gente como a Gente. A segunda, de que ela era uma virgem tímida ou hipócrita e manipuladora, já de idade avançada. E terceiro,
que ela era uma mulher casada licenciosa, farta do marido número 3, ocupada em fazer testes com outros homens para o papel de seu substituto. O pessoal caía em cima mesmo, eu acho não, era para vender, né, era para vender revista. Total, só esqueceram que ela tinha um filho, né. Então, assim: "Ah, porque a Doris é virgem mesmo estando casada", engraçado, não sei como é que essa criança nasceu, né, Milena, mas tudo bem, deixa assim. A partir da década de 60, aí virou moda entre os intelectuais desprezar a Doris Day. E talvez a palavra seja bem essa, virou modinha. Um ataque a um suposto pudor, uma suposta hipocrisia sexual que ela supostamente personificava. E eu faço questão de frisar muito o supostamente, porque na época em que esses filmes foram feitos, na época do sucesso, não era isso que as pessoas normais que iam ao cinema diziam. Quando a gente lê as cartas que os leitores escrevem para as revistas, o que os próprios donos de cinema comemoravam quando tinham um filme para Doris, porque isso era bilheteria para eles, esses filmes dela não eram diferentes de outras comédias românticas feitas na mesma época. A atriz não levantava bandeiras, ela estava só lá vivendo a vida dela, ganhando o dinheirinho dela, ou melhor, o dinheirão dela, né, Milena? Não estava obrigando ninguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e ainda assim alguém resolveu pegar a Doris Day para ser o Cristo da história. Sabe o que eu vejo, Gisele, aquela tríadezinha bem preconceituosa, que eu acho que rola até ainda hoje, tipo assim, não fuma, não bebe e não, né, a terceira palavra vocês sabem. Então era isso que meio que acontecia com a Doris. Pode ser que realmente, tenha causado um mal-estar em algumas pessoas, tipo assim, olha aqueles ali querendo ser diferentões. E o principal, né, Milena, o principal, é crime, talvez? Se fosse outra atriz sem filho, eu não sabia que era crime. Às vezes parece que foi uma época em que confundiram com o direito a fazer o que quer ou, né, enfim, sair com quem quer, vamos usar o termo fofo, né, gente, como usavam nessa época aí. Dinheiro a sair com quem quer, dormir com quem quer ou qualquer coisa assim, é um direito e não uma obrigação das pessoas, né, parece que esqueceram isso, né, começaram a misturar as coisas, né, porque, enfim. Né, e assim, pra que atacar a pessoa, gente, tá ganhando o quê, sabe? Deixa cada um eu sou muito do deixa cada um viver sua vida, sabe, me e nem e outra coisa, acho que assim, cada vez eu acredito mais na teoria da dor de cotovelo, porque é exatamente a época em que ela é a campeã de bilheteria durante 4 anos seguidos. E também é porque no começo aí da década de 1960 começam aqueles textos feministas, e aí começa toda aquela questão, porque na década de 50 tinha sim uma repressão sexual, e na década de 60, principalmente devido à pílula anticoncepcional, a gente vai comentar isso bem direitinho no próximo episódio, as coisas vão mudar um pouco, e a gente tem essa revolução sexual. E aí, o que é que vai acontecer? A Doris, ela passou a ser apontada como uma estrela, decadente, que representava um declínio nos papéis das heroínas ativas e independentes, vistos nas comédias malucas dos anos, de 1930 e 40 e nos filmes noirs dos anos 40 e 50. Ela era criticada por seus papéis bobos e superficiais, em contraste com os papéis mais fortes, interpretados por estrelas como Katharine Hepburn ou Joan Crawford. E Doris Day também desempenhou o papel de símbolo das donas de casa conformistas da década de 1950, além de estar relacionada a uma limpeza, pureza de corpo e mente quase patológica que remetia à sexualidade. Até isso o povo foi catar, porque ela tinha uma aparência, tipo assim, de uma pessoa que acabou de tomar banho. Aí eles linkaram limpeza com pureza e tudo eles viam virgindade em Doris Day, né, na verdade era uma desculpa. Então, é interessante porque, como você falou, ela fazia muito sucesso, era recatada, não era festeira, não fazia coisas loucas, né, não saía na parte de escândalo das colunistas sociais. E aí eu acho que tentaram, e junto, claro, com essas novas teorias aí, feministas, tentaram botar ela como um bode expiatório. O livro do Rui Castro, Os Saudades do Século XX, ele abre
o artigo, o capítulo sobre a Doris Day falando sobre isso, né. Você não podia dizer abertamente que gostava dos filmes da Doris Day, você não podia colocar um disco da Doris Day para tocar, porque as pessoas iam olhar você torto. Aí no final do texto ele diz: "É, eu consegui me desembrenhar disso, e agora eu abro a janela e coloco o disco da Doris Day na vitrola e aumento o volume", sabe. É, eu acho, interessante o ponto de vista dele, né, porque termina sendo você termina pegando, digamos assim, nojo de uma pessoa por ela, tipo, tá fazendo até filmes que ela nem queria tanto fazer, mas que o marido já tinha assinado o o o contrato e ela teve que ir lá fazer. Ah, só me permite também dizer uma observação, no documentário, sabe o que é que ela diz? Ela diz assim: "Eu sou uma mulher das antigas, porque eu, Total. entendia que a gente casava e, tipo, virava dona de casa. Só que eu terminei sendo o arrimo da família". Ela é de 1922, né, então a criação foi uma. E aí, tipo, querem cobrar dela, tipo, coisas da atualidade, né, da década de 60, que realmente foi uma década revolucionária em todos os campos, né, cultural, sexual, político, econômico. E aí querem cobrar dela, sabe, tipo assim: "Ó, você é uma estrela de Hollywood, você deve ter essa vida assim, você não tem, então você", sabe, fica para escanteio, mesmo fazendo sucesso. Assim, eu acho que juntou a pessoa dela, o jeito dela ser, dela se comportar, juntou a questão da religião, pode ter também, né, Gisele, muitas pessoas que eram avessas e não gostavam daquilo ali, que também aproveitaram para dizer: "Ó, tá vendo? É uma manipulada ali", porque o que a gente leu de barbaridade ali, né, que ela fez, essa religião, essa ciência da ciência É. cristã, você não podia, eles desaconselhavam você ir para médico, era melhor você tentar se curar sozinha. É uma Acho que história. foi você até que me falou que o Melcher, ele precisava ir para o médico e não ficou, né: "Não, porque eu tenho que ter fé, eu tenho que ter fé, a fé vai me curar", e aí terminou morrendo. Ela mesma teve a questão, né, de um tumor também, que ficou pensando só: com a fé eu vou me curar", e ela teve que ir para o hospital. Ela tinha coragem de não ir nas festas da firma e ainda assim fez sucesso, Milena. Eu queria uma vida dessas, não queria? Achei muito legal, assim, acho que eu consegui se manter fora e ela dizia tanto que ela foi a poucas festas, inclusive numa delas ela encontrou o Hitchcock, né, depois falaremos sobre isso. Mas, ela não era nem das festas, sabe, não gosto de ir em estreia, não fico assistindo aqueles, como se diz? Aquelas prévias, né, dos filmes antes deles finalmente estrearem, odeio ir em pré-estreia, não gosto dessas coisas, não gosto da festa da firma. Ela odiava isso, não ia nesses lugares e ainda assim fez sucesso, não foi demitida. Eu acho uma maravilha, gente, olha só. Tanta gente hoje que se obriga a participar do amigo secreto da empresa, porque tem medo de ser mal visto pelos 10 coleguinhas, olha ela nessa situação, que é eu ser decadente desse jeito, tá louco. É, vai ver também por isso, porque, tipo, é como eu falei, é como ela era diferentona do rolê, ela tá, tipo, se achando demais, Isso. vamos dar uma alfinetadinha nela aqui, assim, no E começo era engraçado, era, só que aí depois passou a não ser mais, né, mas as pessoas continuaram falando, e aí o apelido pegou, o meme pegou. Quando pega é difícil, né, você tirar. Mas ela era assim, tem essa questão dela ser autêntica, dela, como você falou aí, ela fazer o que ela queria fazer, não se submeter em alguns casos, assim: "Ah, não vou para tal festa, não vou para tal canto", não entender. No documentário ela fala assim que o Cary Grant, ele quando, né, entre as filmagens, assim, ele ficava lá no canto dele. Aí ela fala: "Tem alguns atores, algumas atrizes que
conversam ali, que trocam ideias, e outros que não. E ela deu a entender, tipo assim, que ela respeitava, sabe, porque cada um tem o seu jeito, né. Então, eu acho assim, o fato dela ser boazinha demais, compassiva, mas a grande questão que ficou para mim, que me deixou com o pezinho atrás dela, foi que ela acreditava demais, assim, nas pessoas, e esse lance de assinar a procuração, a teia da renda negra, é muito bom, só que ela fala que ela tá muito bem, mas ela foi fazer obrigada. E assim, aí sabe, tem umas coisas que você poxa, ela era profissional, né, ela não gostava, ela não se sentiu bem ali, durante as filmagens, de fazer aquela personagem, porque realmente era tudo muito tenso, mas ela fez. A alfinetada fica por conta dela fechar os olhos e deixar o Melcher cuidar realmente da parte profissional, né, da vida dela, assinar lá os contratos, ela passar a procuração, ele também controlava o dinheiro dela, que agora é isso que você vai, mencionar, né, Gisele. Palavra é sua. Esse negócio do dinheiro é difícil, porque a gente não é para julgar as pessoas, né, eu sou muito de deixa cada um na sua e, assim, eu jamais faria isso, mas eu também não sou uma estrela de Hollywood, né, Milena, então eu acho que alguma coisa ela deve ter feito de mais acertado, enfim. Esse negócio dela entregar toda a sua vida financeira e profissional na mão do marido e produtor, de entregar absolutamente todo o salário, a procuração que dava plenos, plenos, plenos poderes mesmo, a ponto que quando ele morreu, ela descobriu que estava falida. A pessoa ganhava milhões para fazer um filme e não tinha um pila no bolso. Ela tinha tanta dívida, mas tanta dívida, eh, que nem vendendo as 2 casas ela conseguia saldar as dívidas. Era um horror para alguém que tinha salários do tamanho do dela e que não era uma pessoa, assim, de viajar para cá e para lá a cada pouco, não era, assim, o que se vê hoje, sabe? 6 meses aqui, 2 meses nas Maldivas, 3 meses nos Seychelles, não sei o quê, daí vai pra Antártida, daí vai pra não era isso, a vida dela era meio ali, assim. Tanto que a primeira viagem dela para o exterior foi quando ela foi fazer O Homem que Sabia Demais, ela não tinha saído do país ainda, assim, a lazer ou alguma coisa assim também não. Então eu sendo uma pessoa que vive do seu próprio salário, nunca que eu ia entregar todo o meu dinheiro na mão de outra pessoa, mas nem pensar. Mas isso sou eu. Ela deve ter tido seus motivos para fazer isso, inclusive o fato de ficar encadeando um filme no outro, né, a pessoa fazer 3, 4 filmes num ano, com certeza também não me sobrava muito tempo para cuidar da vida, né, esse negócio de: "Ai, mas eu mesmo varro a minha casa, arrumo minha cama, faço minha comida". Sim, sim, isso, a gente quase acredita nesse tipo de coisa, né. Para mim o Gente Como a Gente dela, é exatamente isso de: "Tá bom, eu não tô afim desse trabalho, mas eu vou fazer porque já que tá assinado o contrato, ou porque quem sabe talvez seja bom para mim, ou porque isso aqui vai me dar a chance de depois poder trabalhar com fulano". Para mim, o Gente Como a Gente dela é isso, passar por cima do eu não tô afim de fazer isso, mas eu preciso fazer, porque, né, aqui estou ganhando meu dinheiro. Acho que isso é uma coisa que coloca a Doris e muitas outras pessoas também, né, obviamente ela não foi a única a fazer isso, né. Põe muita gente mais perto do patamar do Gente Como a Gente, para mim é isso. Sabe-se lá que motivos ela teve para entregar toda a vida financeira dela nas mãos do marido produtor. Fez isso sabendo o que estava fazendo, ela não foi enganada, ela entregou a procuração, sabendo o que estava fazendo, ele não deu para ela um papel qualquer que ela assinou sem saber o que era. Foi uma decisão consciente dela, dizendo: "Eu fiz porque eu acho que eu devia ter feito e era isso". E que ela não tinha de fato tempo para cuidar disso. Eu acho engraçado que tem uma entrevista que ela dá numa revista em que ela diz: "Eu nem sei quanto eu ganho, eu tenho um cofre em casa e eu nem sei onde está a chave". Eu li aquilo e pensei: "Meu Deus, como pode a pessoa ganhar todo esse dinheiro e nem ter noção do dinheiro que está ganhando". Mas de novo, eu estou aqui e ela, era uma grande estrela em Hollywood. Podia ter ficado, milionária até o fim da vida se não tivesse feito essa bobagem, né. Pra quem gosta desse tipo de coisa, de ir atrás de golpes financeiros, é muito comprido para explicar, mas procure a história do processo em que a Doris Day conseguiu ganhar 22 milhões de dólares
de indenização do advogado dela. É um negócio, eu chamei de golpe do bilhete em escala industrial. No resumão, o marido e esse advogado investiram em coisas como poços de petróleo que nunca existiram, equipamentos para tirar petróleo dos poços que nunca existiram, equipamentos que nunca foram comprados para tirar petróleo dos poços que nunca existiram, fazendas de gado onde nenhuma vaquinha morava, não existia gado porque não existia sequer a fazenda. E hotéis, esses existiram, porque a Doris foi visitar alguns, hotéis instalados em lugares que não tinham qualquer atrativo, nem turístico, nem de negócios, nem nada que justificasse a construção de um hotel daquele tamanho, e ainda por cima ela achou que eram hotéis de extremo mau gosto. Nesse golpe todo, o advogado foi condenado num processo imenso, foi condenado a um monte de coisa, ele criava golpes para depois salvar a Doris do golpe, e aí ele contratava uma pessoa para fazer de conta que ia aplicar um golpe nela, propor alguma coisa para ela, e aí quando ela levava isso para o advogado, será que aceitamos ou não? O advogado dizia: "Imagina, isso é um horror", e cobrava do casal uma taxa para então entrar com o processo impedindo que o golpe número 1 fosse, efetivado. Só que ele mesmo tinha contratado um golpista para tentar impingir essa proposta para o casal. É um rolo, mas chega a ser cômico, assim, de fato é o golpe do bilhete em escala industrial, é vender o que não tem, ganhar dinheiro em absolutamente todas as pontas dos estratagemas, tanto que tiraram dele a carteirinha da OAB dele, né, nos Estados Unidos, enfim. Mas além disso eu queria falar de outra coisa, porque essa menção de que a limpeza da pureza do corpo, que ela representava, a dona de casa dos anos 50, faltou avisar isso pra Doris, né, Milena, porque de novo, eu não confio cegamente em biografias, as pessoas contam o que querem, né, tanto livros quanto filmes, cuidado, né, as pessoas contam o que querem da sua própria vida. Mas eu achei interessante que a primeira página da biografia dela tem 3 parágrafos e ela diz o seguinte: "Depois de 27 anos cantando em banda, em rádio, em boate, gravando, no cinema, na TV, minha imagem pública ainda é a da tal Virgem da América, a mocinha do lado, a livre e feliz. Uma imagem que é muito mais faz de conta do que qualquer filme que eu fiz. Mas agora resolveram que eu sou a Miss Cinto de Castidade e só sabem falar disso. Que papéis, então, tão doces e virginais eu fiz no cinema? Eu fui estapeada e violentada por Jimmy Cagney. Lutei contra a Ku Klux Klan com a Ginger Rogers e o Ronald Reagan. Fui aterrorizada por sequestradores do Hitchcock. Fui seguida por um Rex Harrison assassino. Fui a mulher sofredora de um jogador de beisebol alcoólatra e doente do Ronald Reagan. Fiquei tão histérica de medo de Luiz Jourdan que aquele filme foi parado enquanto eu me recuperava. Bom, então vai ver que foi a minha vida pessoal despreocupada que criou essa imagem. Claro, com 10 anos eu descobri que meu pai tinha um caso com a mãe da minha melhor amiga. Aos 13, eu estava num automóvel atingido por um trem, o que acabou com a minha carreira promissora de dançarina e ameaçou acabar com a minha vida. Aos 17, eu casei com um sádico psicopata. Quando meu terceiro marido morreu, o homem com quem eu fiquei casada por 17 anos, eu descobri que não só ele secretamente ajudou a roubar todos os milhões que eu ganhei, mas também me deixou com uma dívida de $500 mil. Foi a minha recompensa por uma vida inteirinha trabalhando. Olha aí a Virgem Feliz americana. Para completar, eu tive um filho meu e mais uma dúzia de filhos que o cinema e a TV me deram. Num dos casos, o Rock Hudson só casou comigo na sala de parto. É isso, né, Milena? Alguém escolheu um rótulo e grudou nela. Ela tinha consciência desse rótulo e ela mesma disse: se tivessem visto meus filmes, teriam visto que isso não faz sentido. E outra coisa que ela cita e que eu acho que vale a pena é quando ela é contratada para o primeiro filme, ela vai trabalhar no primeiro dia, porque dizem para ela que ela tem que estar pronta para fazer a maquiagem às 6 da manhã, então ela levanta às 5 para ir começar a trabalhar às 6. E ela faz um parágrafo onde ela diz o seguinte: o que eu mais gostei da minha nova carreira é que isso fez de mim a moça da marmita. O sino toca ao meio-dia, você almoça. O sino toca às 6 da tarde, você vai para casa.
A noite inteira é para mim. Eu adoro uma vida organizada, chega dessa dificuldade em tentar me manter acordada enquanto estou na orquestra. Pois é, né, assim, o pessoal diz que a gente glamoriza muito, as orquestras, no caso ela que era cantora de uma orquestra, mas era pesado, eram muitas viagens, você fazia um show numa cidade à noite, na mesma noite você viajava, você dormia dentro do ônibus, para já no outro dia fazer às vezes um show, à tarde e outro à noite, e aí já pegar a estrada de novo, não era fácil, né, então assim, eu consigo entender ela dizer que ela gostava muito de cantar, mas ela não querer tanto cantar por causa desse desgaste. Enquanto a gente é mais nova, beleza, mas é depois a idade vai chegando e realmente devia ser, complexo. Então, ficar no cinema, cantar no cinema era melhor, que ela até dizia que ela preferia, porque no cinema, na hora que você estava filmando, você só dublava, né, só mexia a boca. E na hora de gravar a música mesmo, ela disse: "Ó, aí eu podia fazer vários takes, e aí o que ficasse melhor era o que valia". E na real ali, cantando ao vivo, eu tinha que estar sempre afinada naquele momento, e se eu errasse a letra, se eu desafinasse, não tinha como refazer, né, acontecia e era complicado, porque você não dormia direito, não comia direito, enfim. Don't force us to show you how we handle people. We're the law here. We're the judges and the jury. Bom, gente, já passamos aí muita, informação sobre a biografia da Doris, e chegou a hora de falarmos sobre o primeiro filme escolhido para este episódio, Dilema de uma Consciência, no original Stormy Warning, cuja premiere aconteceu em dezembro de 1950, mas seu lançamento oficial foi no dia 10 de fevereiro de 1951. O filme foi escrito por Daniel Fox e Richard Brooks e teve direção de Stuart Heisler, que havia dirigido outros noirs como Capitulou Sorrindo, aquele com o Alan Ladd e a Veronica Lake, Herança de Ódio e Desespero. Dilema de uma Consciência é muito bom e começou a ser filmado em 28 de novembro de 49. A Doris era fã da Ginger Rogers desde pequena e nesse filme elas trabalharam juntas, elas duas e o Ronald Reagan. A Doris gostou de fazer o papel e esse é o único filme da carreira dela em que, no final, ela morre. E ela não canta nada, nada, nem a música de abertura, nada, nada. É o único filme que ela fez na Warner sem cantar coisa O alguma. Tamar MacDonald comenta que a Warner testou cuidadosamente a versatilidade de Doris, colocando em papéis menores, mais melodramáticos, entre os grandes musicais glamourosos. Seu quarto filme, Êxito Fugaz, foi o primeiro destes testes e é também sensacional. A Dedé recebeu críticas elogiosas por seu papel como Joe Jordan. E ela queria fazer mais papéis assim, sérios. Só que ela precisou esperar um pouco para consegui-los na Warner. A lenda conta que antes da Ginger Rogers conseguir o papel da Marsha, a Lauren Bacall e a Joan Crawford também foram sondadas. A Lauren Bacall não quis, foi punida. Já a Crawford supostamente teria dito para o chefão da empresa, o Jack Warner, que ninguém ia acreditar que ela era irmã da Doris Day. E eu imagino a Joan Crawford falando isso pro Jack Warner, sabe, eu consigo visualizar, tipo: "Jack, meu filho, se toca, né, eu como irmã da Doris não cola". O Eric Brown ainda aponta que o roteiro de Daniel Fox e Richard Brooks tem nuances da peça A Streetcar Named Desire, no Brasil, um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams, que ficou em cartaz na Broadway entre 1947 e 49. Então vamos a Dilema de uma Consciência. Diga, Milena, que tal o Dilema de uma Consciência? É bom, né? Ah,
É muito, muito bom, viu, Gisele? Que filmaço! E a Doris num papel pequeno, mandando muito bem, né. Dilema de uma Consciência foi o primeiro noir da Doris e é um filme bastante tenso. A tensão já se apresenta na música dos créditos de abertura e se prolonga até a cena inicial, onde se vê um ônibus na estrada à noite. A música para e a câmera mostra que entre os passageiros está Marsha, uma modelo que aproveita estar passando pela pequena cidade de Rock Point para visitar sua irmã caçula, Lucy. Quando Marsha desce do ônibus, a gente nota que os homens dos estabelecimentos próximos ali à rodoviária estão com pressa. Uns olham o relógio e outros, como o taxista, se recusam a atendê-la. Ela começa a caminhar pelas ruas escuras, pois boa parte do comércio fechou ou está fechando as portas para chegar até o centro de recreação, local onde Lucy trabalha. Aqui, o único som que ouvimos são seus passos. Quando ela chega na esquina, que tem a cadeia da cidade próxima, vê homens encapuzados da Ku Klux Klan gritando e espancando outro homem, que foge e é baleado. Marsha se esconde, mas consegue ver o rosto de dois homens e o carro da fuga deles, o mesmo do taxista que não a aceitou como passageira. Ela, então, assustada, sai correndo na penumbra ao som da música de tensão. Ao chegar ao centro de recreação, a primeira coisa que ela nota é o carro do taxista. Depois ela vê o próprio e alguns membros da clã. Lúcia encontra e fica feliz e vai logo dando a notícia de que está grávida. Mas Marsha está nervosa e diz a Lucy que acabou de ver um homem ser assassinado. No que Lúcia informa de que deve ter sido o jornalista Adams, que estava em Rock Point há algumas semanas investigando a clã. Em seguida, vemos a perícia fotografando a cena do crime e conhecemos o promotor Birdie Rainey, interpretado pelo Ronald Reagan. Aí eu vou destacar algumas cenas que eu achei muito boas no tocante à blocagem, ao diálogo e à criação de elementos de tensão. A primeira dessas cenas é a da cadeia, onde o promotor conversa com o xerife e o seu ajudante. O promotor está de costas para eles em segundo plano, enquanto pergunta como eles foram abordados pelos membros da clã. Então, ele se vira e pergunta quem desferiu o golpe com a espingarda, no que o xerife tenta enrolar e tal, enquanto o promotor segue se aproximando até ficar cara a cara com eles, de frente para o público, com a luz bem em cima dele, fazendo pressão mesmo, porque ele sabe que o xerife tem medo de se complicar com a clã e manda: eu poderia prendê-lo como cúmplice de assassinato. Em seguida, o promotor conversa com seu próprio ajudante, o Walt Waters, e diz que, se investigar a fundo, vai acabar descobrindo que os membros da clã são pessoas próximas, tipo colegas de escola e tal. E esse diálogo ele é indiciático, porque vamos descobrir logo na próxima cena que Hank, um dos membros da clã, com o capuz levantado que Marsha viu, é o marido da Lucy. E essa cena merece também ser comentada, por causa da tensão crescente que há nela. Lucy e Marsha estão conversando na casa de Lucy quando Hank chega, mas não vemos seu rosto logo de cara. Ele é mostrado ao fundo, com o rosto não iluminado, enquanto Marsha está no banheiro se ajeitando. Assim, o choque vem ao mesmo tempo para Marsha e para o público, quando o rosto de Hank é finalmente mostrado. Marsha não consegue se conter e quando Hank entra no quarto, ela diz a Lucy que ele é membro da clã. Hank ouve e começa a se justificar mentindo. E aqui a blocagem é excelente, porque no primeiro momento
a Marcia, ela vai estar entre a Lucy e o Hank, ou seja, ela é aquele elemento estranho que chegou, né, a forasteira, que está causando tumulto ali no casal. Aí depois, quando a Marcia revela a Lucy que o Hank é membro da clã, a Marcia vai ficar a Lucy vai ficar quase sempre entre o Hank e a Marcia. Por quê? Porque ela está confusa. Ela não sabe ainda direito em quem acreditar, porque a gente sabe que o Hank está mentindo, mas ela não, né. Então eu achei essa blocagem dessa cena excelente. E ao escutar que Marcia vai pegar o ônibus na manhã seguinte, o Hank ele dá uma relaxada, porque aí ela não terá como ser testemunha. Outra cena importante é a que o patrão do Hank, o líder da clã local, o Charlie Bar, ele vai conversar com a Marcia e a intimida, dizendo que se ela expor a clã, vai sobrar para Hank, porque foi ele quem disparou a arma que matou Adams e será o único enforcado. Então, o tal dilema de consciência acontece para Marcia. Ela precisa mentir no tribunal para não comprometer a vida da irmã grávida. E aí eu foco aqui. Ela mente para não comprometer a irmã. Ela não mente para salvar o pescoço do Hank como ele acredita que ela fez. A cena do tribunal também é interessante porque tensa. Nós vemos que entre os jurados há membros da clã e entre os intimados a depor estão o próprio Charlie Bar, outros membros da clã e homens que não querem se comprometer por medo. E aqui a montagem ela é excelente, porque a gente vai ter ali, entre as perguntas do promotor e as respostas dos intimados, uns cortes para os olhares do Hank e da Lucy. Eles estão extremamente apreensivos. Aí, em alguns momentos, também corta para o Charlie Bar, até chegar o momento do interrogatório da Marcia, que ninguém sabe o que realmente ela vai falar. E quando ela não menciona que viu, os membros da clã, então, né, tá todo mundo eufórico, porque ninguém vai ser penalizado. E as 2 últimas cenas do filme são eletrizantes. Primeiro, a cena na casa da Lucy, quando a Marcia está se preparando para ir embora da cidade e Hank chega bêbado e quer agarrá-la à força. Essa é justamente a cena que remete à peça Um Bonde Chamado Desejo, não ao filme propriamente dito, Uma Rua Chamada Pecado, que estava sendo gravado naquele mesmo período. Tá certo, pessoal? Aqui, a Lucy, ela vai conseguir ver quem realmente é Hank, ou seja, a máscara dele vai cair e ela fica ao lado da irmã. E por fim, a cena macabra da reunião dos membros da clã, com aquela cruz enorme em chamas, onde se dá o desfecho da trama, com a confissão de Marcia de que viu Charlie Bar e Hank na cena do crime, as mortes de Lucy e Hank e a prisão do Charlie. E eu vou destacar nessa cena os enquadramentos em plongé, que é aquele enquadramento de cima para baixo, mostrando o peso daquela organização preconceituosa. Eles se achavam, a lei, e eles queriam fazer a justiça com as próprias mãos, de uma forma torta. Então, esses enquadramentos em plongé, principalmente naquele momento em que a Marcia está sendo, chicoteada, é muito interessante, porque vai dar um peso a mais ali, vai mostrar que realmente, naquele momento ali, como eles estão todos reunidos, a pressão é muito forte, né. O que é que essa mulher que
essa forasteira, ela está querendo aqui mexer com a gente, né? Ela está querendo comprometer aqui a nossa organização. Nós temos que dar um castigo nela. E para quem quiser, pessoal, conferir o Dilema de uma Consciência, ele tá no YouTube até com uma versão colorida, tá legendada, só que eu aconselho que vocês corram, porque a Warner parece que está fazendo uma limpa e tirando do ar quem postou na íntegra alguns de seus filmes clássicos. Well, you got what you wanted, huh? What's the matter? You don't look happy. You wanted a chance to sing, and I got you a chance to sing. But I'm on and off in a second. What'd you expect? Well, it's not a real number. Huh? I was just thinking of something. Agora, então, a gente vai falar sobre um outro filme, que é uma cinebiografia da cantora Ruth Etting. O filme é Ama-me ou Esquece-me, no original Love Me or Leave Me, lançado oficialmente em junho de 55. Mas assim, né, uma cinebiografia meio de leve, meio longe dos eventos reais. Esse filme teve direção do Charles Vidor, com um roteiro a 4 mãos do Daniel Fuchs e da Isobel Lennart. Sim, Daniel Fuchs voltando a escrever um filme de Dedê, pelo qual faturou o Oscar de melhor argumento para cinema. E só para abrir um parêntese aqui, que bacana que havia essa categoria de argumento, né? Que é muito importante também. E falando em Oscar, Ama-me ou Esquece-me ainda concorreu a mais 4 categorias: melhor ator para o James Cagney, melhor roteiro, melhor música original e melhor gravação de som. Doris Day saiu da Warner e embarcou em 3 dramas entre 55 e 56. Teve esse Ama-me ou Esquece-me. Teve O Homem que Sabia Demais, que ela queria largar no meio, no Marrocos, porque achou que o Hitchcock não estava gostando dela, só porque ele não era dado a fazer elogios para os atores. E teve Julie, que ela não queria fazer, mas fez. E fez odiando cada minuto de trabalho, porque era muito tenso e a personagem dela sofria demais. 3 filmes bem diferentes daqueles alegres e juvenis do comecinho da carreira, porque, claro, as pessoas A mudam. MGM vendeu Ama-me ou Esquece-me como o filme no qual, abre aspas, a queridinha da música dos loucos anos 20 seria interpretada pela queridinha da música de hoje, fecha aspas. Porém, Doris não fez nenhuma tentativa de imitar as características vocais de Ruth Etting, apenas se limitando a imitá-la fisicamente com o gesto de juntar as mãos, entrelaçando os dedos, em todas as canções lentas e melancólicas. Tinha também a questão de que, deixando a voz da Doris Day reconhecível como sendo a voz dela, a Warner podia ganhar dinheiro com a trilha sonora. E a própria Doris diz nessa autobiografia que ela tinha muito medo de não conseguir convencer o público. É bom lembrar também que a Ruth Etting, a personagem biografada, estava viva ainda na época em que esse filme foi lançado. Pois é, melindros. E essa questão de não ser comparada demais a Ellie é importante, pois ela havia sido pivô de um escândalo público ao trair o marido gangster com o pianista. E, nessa altura, Doris já estava casada com Melcher, que queria, né, preservar sua imagem, digamos assim, de mulher íntegra. E pode ser, né? Pode ser essa aí uma das questões da Doris, ela não ter, digamos assim, mergulhado tão profundo na Etty. Eu não estou dizendo que ela não está interpretando legal, porque é muito bacana a interpretação dela. Eu só estou dizendo que ela, tipo, não quis ser comparada demais, sabe? A biografada. Só que é curioso que o papel da Ruth Etting levou Doris a adotar uma postura dramática e sensual. O MacDonald diz que, embora nunca tenha se comprovado que Ruth era virgem quando conheceu o Martin Snyder, o comportamento de Doris em relação ao James Cagney, até mais ou menos o meio do filme, era o da donzela manipuladora, que era bem comum nos anos 1950.
era uma prática, né, na qual as mulheres jovens, elas manipulavam os homens, oferecendo favores sexuais como isca, prolongando a intimidade carnal o máximo possível para obter algum tipo de ganho. E isso faz com que o filme seja anacrônico, pois está trazendo um costume da década de 1950 para a década de 1920. Aí o McDonald também aponta 2 outros anacronismos, que estão no figurino e também nos cortes de cabelo. Ele vai falar o seguinte, que os figurinos esguios e andrógenos dos anos 20, eles realmente não estão presentes aqui no filme. Eu vejo principalmente só o primeiro vestido que ela usa quando ela é Taxi Girl, que são aquelas mulheres que os homens pagavam para elas dançarem com eles, né, que é um vestido vermelho, é um vestido bonito. É um vestido realmente com o design da década de 20 que eu chamo de franjinha. Todos esses vestidos, alguns têm o design da década de 20, outros nem tanto. Eles são muito apertados na cintura e no busto, né, que não era comum isso na década de 20. Com relação ao corte de cabelo, ele também chama a atenção de que ela não usa um corte Chanel, que seria o corte da época, ou seja, ela também, não sei, não quis botar uma peruca, né, enfim. Ela usa um corte curto, meio Joãozinho. E aí, assim, tem várias coisas que a gente pode pensar, né, tipo, ela quis ou o Melcher achou melhor ela fazer desse jeito, enfim. Aí, como Gisele diz, fica no campo do achismo, né. Mas eu, como historiadora, não podia deixar isso passar. Realmente, quando o McDonald apontou, eu fui rever o filme e realmente eu notei isso. E agora, Gisele, você, como admiradora de musicais, poderia nos trazer aí alguns comentários sobre Ama-me ou Esquece-me? Uma admiradora que não canta, não dança e por isso se impressiona com quem consegue fazer isso ao mesmo tempo. Eu vou começar pelo meio, Milena, sobre essa história do figurino que não parece que é dos anos 20. Eu acho que quem assistiu muito musical, eu assisti inclusive uns que eu nem sabia que filme era, assim, porque passava de madrugada quando eu não tinha aula no dia seguinte. Quem assiste musical já sabe que a preocupação com o figurino ser exatamente, da época em que o filme se passa não chega a ser, assim, uma grande preocupação. Tá cheio de musical, assim, eu lembrei de Sete Noivas para Sete Irmãos, faz um tempão que eu vi, mas, enfim, é muita cor, é muito saião. A impressão que eu tenho é que o principal é que o figurino ele brilhe na tela, sabe, que seja bonito de ver, que fique esvoaçante, que quando as pessoas pulem, o figurino, rodeie junto, muito saião que rodeia, enfim. Mas é um filme, né, Milena, não é uma reconstituição histórica para um museu, então isso ali é uma coisa que aparece em alguns tantos, desses musicais quando a história ela se passa em outro período. A preocupação com ser extremamente fiel não é bem o caso ali. Não sei o que eles fizeram aí, a figurinista responsável era a Ellen Rose. Não sei o que eles fizeram, que eles devem ter dançado entre 2 problemas, né, o de o quanto faremos isto, deste um figurino exato da época em que o filme acontece, e o que faremos para pôr as roupas da Ruth Etting na tela, porque quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não sabia ideia da existência da Ruth Etting, e no começo eu nem sabia que era uma cinebiografia, pensei que fosse só um filme ficcional, enfim. Quando eu descobri que era sobre ela, acho que deve fazer uns 2 anos que eu vi a primeira vez, eu fui atrás para ver a carinha da Ruth Etting, só de curiosa. E vou dizer uma coisa, ainda bem que não usaram na Doris o tal cabelinho que aqui chamam de cabelo Chanel, porque a Ruth não tinha o cabelo Chanel, a Ruth tinha aquele cabelo bem curtinho, ou talvez ele tivesse preso na nuca, mas a nuca dela fica toda de fora. É bem coladinho na cabeça, não sei se usavam gomalina ou qualquer coisa assim para colar o cabelo na cabeça, e ela usava ele assim com uma repartição de lado,
e meio com aquelas ondas que se fazia, acho que se fazia com papelote, com bigudi, com ferro quente, fazia aquelas ondinhas assim, um cabelo que se usou muito nessa época, nos anos 20 e 30. Talvez uma pessoa mais famosa dessa época que usava o mesmo tipo de cabelo era a Josephine Baker. Só que a Ruth Etting era loira e tinha obviamente mais cabelo do que a Josephine Baker. Enfim, me impressionou que o cabelo dela era assim, não tinha nada do tal do Chanel. Ela usava esse cabelo bem curto e meio frisadinho, assim. E tem umas cenas em que a Doris está no palco, em que o cabelo dela, embora não seja exatamente igual, mas ele tem também, parece que fizeram uns cachinhos, alguma coisa para dar uma frisada, assim, principalmente na parte mais para cima da cabeça. E a outra coisa sobre as roupas. Também não sei que raios a figurinista imaginou de como ela ia ficar entre as roupas que a Ruth usava no palco e o que faremos para pôr isso no filme. Porque eu achei umas fotos dela, inclusive nessas revistas, assim como tinha as revistas dos filmes ou dos cinemas, tinha as revistas do rádio também. E ela aparece numas fotos que eu vou te dizer um negócio, Milena. A única foto em que eu vi ela, né? Enfim, deve ter mais coisa por aí, mas do que eu pesquisei, a única foto em que ela aparece de calça, por exemplo, que é uma calça larga, o que se usava na época, ali nos anos 30, ela tá de braço dado com alguém, acho que com o Cocho, que era o marido dela. Ela tem uma mini blusa que, sinceramente, parece esses tops de ginástica que a gente vê hoje em dia, só que, né, não era lycra, né. Tem fotografia dela pelada, e claramente ela está pelada, aquela perna e aquela barriga não estão cobertas. Ela está sentada em cima de um lenço, com as franjas do lenço viradas para cima para cobrir, vocês bem imaginam o quê. E o outro lenço tá, assim, nos ombros, meio de lado, assim, para cobrir, vocês imaginam também o quê em cima. Enfim, são fotografias que ela usava para fazer a promoção dos espetáculos dela, das músicas dela, enfim. Tem muita Ruth Etting no palco com um vestido grudado no corpo, mas assim, ó, costurado no corpo, um tanto transparente, uns tecidos também que, por causa do efeito da fotografia, da luminosidade, sei lá, parecia molhado. Frente única, um decotão V, barriga de fora, mini blusa, tudo aquilo que disseram pra gente que ninguém usava antigamente, que isso só se usa agora porque todo mundo é despudorado. Pois a Ruth Etting usava tudo isso no palco. É também que se lembrar que figurino de palco, obviamente, a pessoa não vai ali cantar, né, com a sua roupinha de todo dia, né, Helena? O figurino de palco é outra coisa, deve ser por isso que ele se chama figurino e não roupa, né. Só um parênteses, Então a Gisele, só um parênteses aqui. Eu vi também algumas fotos dela e essas mais provocantes, assim, no palco, são da década de 30, porque quando ela se casa com o Martin em 1922, então tem um longo período aí da década de 20, sabe, que eu sei que ela era a Ruth, ela era ousada, mas aquela questão de apertar demais, mostrar demais a silhueta da Doris, né, também eu acho que foi coisa assim, tipo, como era primeiro o papel dela, mais maduro, quiseram realmente deixar um pouco mais sensual. Mas o que eu depois comentei com a Isabel, Wittmann, e ela falou para mim, eu entendi bastante, ela até me mostrou o que o figurinista de Quanto Mais Quente Melhor fez com a Marilyn, que é o seguinte, se você pega o design da roupa da década, porque a gente está falando realmente é um filme histórico, é uma biografia, então tem que ter essa preocupação, certo? É um filme que se passa durante toda a década de 20 e um comecinho da década de 30, porque entre 29 e 32, a Ruth ela fez só curtas, a partir de 33 é que ela vai fazer o primeiro longa. Então olha só, né, quanto tempo aí passou durante a década de 20 e tem umas roupas ali que a Doris usa que é típico década de 50. Aí é essa questão, sabe, que pega, porque tudo bem eles deixarem a roupa um pouquinho mais colada, porque a roupa da década de 20 era chamada, né, de saco de batata, porque era tudo muito largão, e dá para entender também. Só que o problema é o design mesmo, entendeu? Assim, algumas poucas é que tem o design da década de 20 e a maioria é centrada nos anos 50. Aí é só esse detalhe, assim,
que o McDonald comentou e que eu achei interessante comentar também, porque se fosse uma coisa fictícia, até que poderia passar, né, mas como é algo biográfico, e claro que essas fotos mais ousadas que a Ruth tirou, ela não, claro que não ia aparecer, né, daquele jeito, mas as que eu vi, assim, e tem alguns, até não vou dizer show, né, mas ela cantando, assim, no YouTube, você pode ver que é tudo década de 30, sabe. É só esse adendo aqui. É, por isso que eu digo, sabe-se lá qual foi a ideia da figurinista, eu não fui atrás dos mínimos detalhes de como a figurinista chegou nisso, nem sei se tem registro disso, mas sabe-se lá qual foi a linha que ela pensou, o que pensou Dona Ellen Rose quando criou esse figurino sambando entre os 20, 30 e 50, até porque o filme ele não dá muito assim, não fica aquele negócio 1900 e tanto, aconteceu tal coisa, né, não vai, te dando muita noção de em que ano as coisas acontecem. No comecinho sim, mas é também só aquela primeira informação, né, depois ele não fica dando quantos anos se passaram, nem nada. Enfim, essa questão do figurino é parte do que a Doris cita na autobiografia, que ela gostou da ideia de interpretar a Ruth, mas que isso significaria se transformar na Ruth. E se transformar significaria, palavras dela, beber, usar roupas sexys e reveladoras. E diz até: "Tem uma vulgaridade na Ruth que eu não queria interpretar". Quem, teria ajudado a convencer a Doris foi o produtor, Pasternak, que respondeu para Doris que é por isso mesmo que a gente quer a Doris Day, para dar dignidade para Ruth e não vulgaridade, com a chance da Doris cantar um repertório de ouro, que é o que vai dar, de fato, o tom da caracterização. Então, o que o produtor alega para Doris é: "Não tenha medo, não vamos te colocar de uma maneira vulgar no palco, e ainda vai ter a chance de pegar um super repertório, e é nesse repertório que a gente vai se basear para caracterizar a Ruth e as pessoas saberem de quem estamos falando". A Doris tinha medo de não dar conta do recado. O que ela diz no livro é o seguinte: "Foi por isso que eu hesitei em fazer a Ruth. Não era preocupação com a minha imagem, porque eu não suporto a palavra minha imagem. Minha preocupação era se o público iria me aceitar, se iria acreditar em mim, porque ser crível é a essência do meu trabalho". Ela até comenta que seria a mesma coisa que pedir para o Gary Cooper fazer um vilão ou para o Jack Palance fazer o mocinho. Ela tinha medo de não conseguir dar conta, que as pessoas não acreditassem que ela podia ser aquela Doris, que ela mesma chamava de vulgar, e que o Pasternak disse que era exatamente a Doris que eles iam usar para não deixar a Ruth vulgar, mudar a imagem da Ruth. Mas o que virou mesmo a chave para a Doris dizer: "Tá bom, eu aceito", foi o James Cagney fazer o marido gangster da Ruth, o Coxo. Ela cita até uma cena bastante difícil de fazer, em que o Coxo estapeia a Ruth, bate, joga na parede, violenta a Ruth. Uma cena muito difícil, mas importante, e que a Doris diz que a grande decepção dela foi descobrir que aquela cena tão difícil para fazer e que ela considerava tão importante para mostrar o quanto a Ruth estava nas mãos do Coxo, essa cena foi cortada quando o filme estreou. O James Cagney fez 62 filmes e ele diz que esse filme é um dos 5 melhores dele. Deve ser porque me deu vontade de socar o Coxo várias vezes. Quem assistiu comigo em casa disse várias vezes: "Mas que filme barulhento!". E é isso, Ama-me ou Esquece-me é um filme barulhento, porque tem muita gritaria, tem muita briga, tem muito xingamento, desde o primeiro encontro dos dois. Quando eles se encontram pela primeira vez, o Coxo entra no camarim onde a Ruth está se trocando, porque ela recusou um cliente que tentou passar a mão dela, e por isso ela foi demitida da boate onde ela dançava. O Coxo invade o camarim e ela manda ele embora, do tipo: Quem pensa que é para entrar aqui, eu tô me vestindo". E ele dá o cartão, porque é só usar esse cartão que você vai poder cantar e dançar em qualquer boate desta cidade, e ela toca ele embora de novo, ela dá outro peteleco, que é assim: "Aham, isso aí, tá bom então, né".
Ele insiste que com o cartão ela vai poder abrir todas as portas das boates da cidade e tal, e ela recusa de novo. Sempre que ele tenta se impor, ele já chega berrando, xingando e tudo, e ela sempre tentando dizer: "Não acredito em ti, quem é tu na fila do pão", mais ou menos isso, assim. Ela recusa, ela sai da boate, ela se mantém firme, assim, e o que eu achei legal é que tem uma plaquinha bem na direção onde ela tá revidando os xingamentos e as provocações do coxo, que nem conhece ela e já chega xingando. Do ladinho dela, no lugar onde ela está posicionada, assim, dá para ler uma placa que diz: "Proibido brigar neste recinto". Eu achei divertido isso. Eu vi esse filme pela primeira vez por acaso, um dia que eu liguei a TV e estava começando um filme, apareceu o letreiro e eu pensei: "Ah, que legal, um filminho com a Doris Day para dar umas risadas". Foi uma ilusão, né, Milena, que ilusão. É um filme realmente barulhento, com o Cagney xingando o tempo inteiro e, a partir de um certo momento, depois de ver mais de uma vez, eu só conseguia prestar atenção no que ele faz. Ele manca o tempo todo, ele não esquece, ele sobe escada mancando, ele caminha mancando, ele xinga mancando, ele derruba todos os copos em cima do bar da boate que ele inaugura, mancando, tudo ele faz mancando. E tem um momento em que ele conta na biografia dela, ele conta que ele não quis usar, que o diretor teria sugerido que ele usasse uma coisa de ferro no pé para ele ficar pesado e ser mais fácil dele não esquecer de mancar, e ele disse: "Não precisa, deixa comigo que eu dou conta". E realmente o não só a Doris me pareceu muito legal, eu gostei bastante do filme, mas o James Cagney, o cara era bom mesmo, né, Milena? Ele era bom. Eu queria também lembrar que tem uma outra coisa interessante nesse filme, que é o seguinte: a coisa é comprida. Em 51, a Doris fez um filme chamado, aqui, Sonharei com Você. O título original dele é I'll See You in My Dreams. Nesse filme se conta é uma outra cinebiografia onde se conta a história do Gus Kahn, Kahn. O Gus Kahn era um letrista, e ele chegou na fama porque uma moça chamada Grace fez a melodia de uma letra que ele tinha escrito. Nesse filme, quem faz a Grace é a Doris Day. É a história dele, desse compositor, a ascensão e queda. Ele era letrista, ela fez várias melodias, então várias músicas que eles assinam juntos, e depois também ele faz, obviamente, parcerias com muitos outros compositores. Mas o que me chamou a atenção é que o Kahn é o letrista que fez a música Love Me or Leave Me, que dá o título para este filme em inglês. Eu achei interessante que a Doris Day tenha feito a Grace, mulher deste compositor, neste filme de 51, e que 5 anos depois ela tenha feito a própria Ruth, que foi uma das vozes que deu fama para essa música Love Me or Leave Me, escrita pelo compositor que é biografado no outro filme. Eu achei muito, muito interessante isso. E nos 2 casos, a Grace do Sonharei com Você ainda estava viva, ele já tinha morrido, e a Ruth do Ama-me ou Esquece-me também ainda estava viva quando o filme foi feito. Achei interessante isso. E antes de terminar, o Love Me or Leave Me, Ama-me ou Esquece-me, para mim ele é um drama, tem muita música para quem gosta de música dessa época aí, ele é muito bom de assistir. Quem gosta de música, assim, desta época também pode assistir Êxito Fugaz, que é outro dramalhão que a Doris odiou fazer, porque, segundo ela, era parecido demais com a vida dela quando ela estava na banda. Então ela ficou muito incomodou a Doris fazer um filme que era tão vida real. Ele é um drama, o Ama-me ou Esquece-me, daqueles que, se a personagem da Doris baixar a guarda, o mínimo ela leva um tapa, talvez até ela morra, mas ela não morre no final desse.
Eu queria lembrar também um outro fato da bilheteria. Antes eu disse que a Doris foi eleita uma das 10 artistas que deram mais bilheteria entre 51 e 52. Foi eleita não, ela foi mencionada, na verdade, pelos donos de cinema. Quem fazia essa lista eram os donos de cinema que diziam qual filme tinha dado mais bilheteria para eles. E eles consideraram a Doris Day como uma das 10 pessoas que mais deram bilheteria. Essa lista misturava homens e mulheres. Isso aconteceu em 51 e 52 e depois aconteceu de novo entre 59 e 66. Então foram 8 anos seguidos de 59 a 66 entre os maiores geradores de bilheteria. 8 anos, é quase uma década. Desses 8, em 4 ela foi a número 1 da bilheteria. 60, 62, 3 e 4. Então, no total foram 10 anos sendo parte da lista das 10 maiores bilheterias. 4 anos como a número 1 das bilheterias, inclusive nessa época supostamente decadente dela. E 3 anos consecutivos, 62, 3 e 4, como a maior bilheteria. É isso, Milena. Pois é, né, a Doris ela tinha um jeitinho de interpretar, pronto, como eu comentei com você em Mademoiselle Fifi, aquele aquele sorriso e as piscadinhas, assim, são É muito muito cômico. engraçadas, É né, então muito assim, quando cômico. quando quando ela sabia fazer comédias, né, ela tinha um time, assim, muito legal. Quando era o papel dramático, ela também conseguia se concentrar e passar a emoção. Pronto, Julie, que no fi aquele final ali é sensacional, ela é uma comissária de bordo, e ela tem que, aprender a pilotar o avião para pousar o Se avião. eu disser que me lembrei de Apertem os Cintos, o Piloto Subiu, eu vou ser trucidada. É, porque E aí, se a pessoa tendo que aterrissar o avião, enfim, mas não tem nada a ver, viu, gente, não é comédia, muito pelo contrário, parecia que aquela cena estava durando 40 minutos, gente, mas não é. foi terrível, né, a tensão realmente. E assim, ela e até nesses papéis mais de suspense que ela como A Teia de Renda Negra, ela mesmo assim, eu reconheço que deve ter sido difícil, porque é um filme que ela é perseguida, ela é atormentada por um homem, né, que é uma voz, são telefonemas, o filme todo. Só que ela tá muito bem, sabe, ela consegue transitar ali entre comédia, entre drama, pronto, o tempero do amor, eu acho é muito engraçado, é muito bom aquele filme, e aquelas crianças gente, o menininho principalmente, toda vez que o menino aparece, tece um comentário, é muito engraçado, né, ela com o James Garner, também que ela disse que ela gostava muito de contracenar com ele, ela disse que ela também gostava muito, acho que ela disse que o James Garner é o artista número um que ela admirava e que ela adorou ter feito o Ama-me ou Esquece-me com ele, realmente ele está muito bem, você vê a entrega, né, de um ator. É uma como é que eu vou dizer, a Doris ela é meio intrigante, assim, né, se a gente for ver a vida dela particular com ela atriz, né, ela atriz, ela para mim era sensacional, ela tinha os trejeitozinhos dela e aquele jeitinho, como é que eu vou dizer, meio bem-humorado dela, aquelas bochechinhas dela, assim, era engraçada, né, era uma característica ali dela. Só que aí eu vou tomar emprestado o título do capítulo sobre Doris Day, dado por Rui Cacho, né, que eu já comentei o livro dele Saudades do Século XX, para descrever a sensação que eu tive após conhecer um pouco mais a fundo a Doris Day como pessoa e me decepcionar um tantinho, tá? Que foi um gosto de jujubas amargas mesmo que eu fiquei na boca, assim. Por algumas coisas dela realmente deixar o Melcher, tomar conta da vida dela, da grana e tudo mais, e depois deu no que deu. Mas, assim, foi só esse tantinho, tá, gente? Não é que eu também desgostei, assim, da Doris, não. E você, Gisele, o que é que você tem a me dizer sobre nossa Dedê?
Mas quem sou eu para me decepcionar com alguém que é isso? Não, eu assim, pelo meu jeito, eu não me decepciono com o artista. Primeiro porque é só gente, é uma atriz, não é alguém para ser posto num altar. Cada um é cada um. Eu sou, como eu disse, eu não acredito 100% em biografias e coisa assim. Eu sei que as pessoas contam o que querem da própria vida, quando aquilo vai para o cinema, então sabe-se lá o que estão fazendo, aquilo passa por tanta mão. O que a gente conta da nossa própria vida e o que os outros acham que a gente fez, né, já tem uma grande distância, imagina alguém assim tão grande. Como eu disse, eu jamais entregaria toda a minha vida financeira na mão de outra pessoa. Eu, como uma pessoa que sabe cada centavo do seu saldo no banco, jamais entenderia isso. Mas de novo, né, eu estou aqui e ela estava no auge em Hollywood, né, então cada um vive do seu jeito. Ela não cometeu nenhum crime, não saiu armando arruaça. Inclusive estava lá trabalhando, ganhando dinheiro dela, foi vítima de gente que, pelo visto, nem assistiu os filmes e saiu dizendo que queria por aí, esculhambando com ela sem qualquer motivo. O que me impressiona é a quantidade de gente que simplesmente ouve e fica repetindo a mesma ladainha 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. Eh, eu assisti a todos os filmes na ordem em que eles foram feitos e foi muito divertido. Eu não conhecia muita coisa dela, eu conhecia mais isso que passou mais na televisão, né, esses dos anos 60 e tudo. Eu destacaria O Êxito Fugaz, que ela faz com a Lauren Bacall e o Kirk Douglas. Também é uma biografia, mas uma biografia, assim, parece que usaram mais ou menos, né, nem o nome do trompetista é exatamente aquele nome, Kirk Douglas faz um trompetista. Mais um da lista Filmes que Doris Day odiou fazer, foi esse então. O Midnight Lace, que é a Teia da Renda Negra, é um suspense que se passa em Londres, ela e o Rex Harrison. É um filme muito bom e eu não me perdoo, porque a minha impressão no começo, depois eu mudei de ideia e era aquilo mesmo, e eu não me perdoo por ter mudado de ideia e eu estava certa no começo. Tem um outro, Não Me Mandem Flores, que ela faz com o Rock Hudson, que eu acho o mais legal de tudo. Ele é totalmente hipocondríaco, acha que vai morrer, e por isso, antes de morrer, ele precisa arranjar um novo marido para ela. Tem uma cena muito divertida em que ele está conversando com um amigo dele, procurando, quem sabe fulano, quem sabe o outro, ele está tentando ser cupido da mulher dele, porque ele vai morrer daqui a 2 meses, então ele tem que deixar ela já encaminhada num romance com o futuro marido. E um amigo dele sugere: "Ah, ela poderia casar com o Cary Grant". Eu achei engraçado, esse tipo de coisa, porque logo depois ela faz um filme com o Cary Grant. E tem um outro chamado Favor Não Incomodar, de 65. Que ficou bastante, ela faz com o Rod Taylor, eles estão na Inglaterra, ele é um executivo e eles se mudam pra Inglaterra por causa do trabalho dele. Ficou muito famoso porque tem uma cena em que ela vai numa reunião de trabalho dele, que na verdade não é uma reunião de trabalho, é um festerê de trabalho, ela chega com um vestido laranja ultra brilhante, com 1 milhão de miçanguinhas e purpurinas, e enfim, aquela coisa que chega a dar uma coisa no olho da gente quando a gente olha. O vestido é fechado até o pescoço, comprido até o chão e com manga, inteira, assim, manga comprida, quase tapando a mão. Quando ela vira de costas, a gente vê que o vestido não tem costas. O vestido, inclusive, ele desce, assim, um tanto para baixo da cintura, sabe, já dá para ver o bumbum ali aparecendo. É muito divertido, se chama Favor Não Incomodar, Please Do Not Disturb, que é o nome original dele. E esse filme tem uma cena muito maluca em que ela viaja para Paris com o decorador, porque ela está decorando a casa deles em Londres e ela viaja para Paris com o decorador. O decorador chega numa casa onde tem, assim, parece a casa da noviça rebelde, sabe, tem, assim, umas 10 crianças descendo uma escadinha, as crianças falando francês, e aí uma das menininhas vem conversar com esse decorador e diz: "Ah, essa é a tua mulher? Não. Ah, então essa é a tua namorada?" E ele diz: "Não, essa é a fulana, ela é americana". Aí a menininha desce do colo dele e olha bem para Doris e diz assim: "Americana? A senhora conhece o Rock Hudson?" E aí a Doris diz: "Ah, não conheço". Aí chega um outro menininho que chega e diz para ela: "Americana, a senhora conhece o Cary Grant?" E ela diz: "Ah, não conheço". Eles tiram, aí a outra menininha chega e diz assim:
Americana e não conhece o Cary Grant e o Rock Hudson? Ela não é americana, ela tá te enganando. Eu achei divertida. Eles próprios brincavam com isso dos filmes mais recentes que ela tinha feito com o Rock Hudson e o Cary Grant. Eles meio assim, já põe no próximo filme alguma coisa do filme anterior, porque sempre tinha o filme anterior ainda em cartaz, e aí um vai fazendo propaganda para o outro, e assim a indústria anda, né, Milena? Então, não é uma decepção, é só assim a gente vai descobrindo as coisas e um pouco a gente descobre, um pouco a gente acha, um pouco também a gente jamais vai descobrir, porque simplesmente não tem registro das coisas na época, né. Foi bom saber quem era esta pessoa, além de Confidências da Meia-Noite, que talvez seja o filme dela que a maior parte das pessoas conheça. Ela até achei uma frase dela que ela diz o seguinte: "Sempre fiz o meu melhor, do jeito que eu sabia, sem pensar se eu seria julgada. Nunca me senti uma pessoa que devia competir, nunca. Com quem eu iria competir, se não existe ninguém como eu? Assim como não tem ninguém como qualquer um de nós." Achei bonito. Bonito mesmo. E eu acho que a gente revirou bem, né, o baú da Doris Day, hein, Gisele? Revirei até achar os fatos e não as fofoquinhas. Valeu a pena. Opa! Foi bom demais mesmo, viu, ter voltado a gravar com você, e as suas, como é que você chama? Arqueologias jornalísticas, foi bacana mesmo. Ter juntado o que falaram da Doris, os biógrafos, com o que a Doris mesma falou de si, e como você lembrou, né, nas autobiografias e também nas biografias, dependendo lá do biógrafo e do biografado, a gente sabe que as pessoas elas vão vender a imagem ou a parte da vida delas que elas querem que melhor se destaque, né, então a gente não tem como saber realmente se tudo ali é verdade, o que é que foi implantado, o que é que foi aumentado. Então a gente tem a informação e a gente tem, se a gente quiser, a gente vai refletir em cima para ver ali alguma coisa, tirar alguma coisa, catar alguma coisa, mas pelo menos Milena, diga. como dizia aquele nosso amigo, né, Milena, entre a lenda e a verdade se publica a lenda, A né? lenda. Mas foi bom também, porque eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça, né, de onde é que tinha vindo essa fama de eterna virgem da Doris Day. E pesquisando para fazer o episódio, né, a gente chegou, né, onde foi que nasceu ali o meme que se popularizou e as pessoas começaram a chamá-la assim sem nem entender direito, foram só replicando. E é isso, né, Gisele? É isso. Obrigada por estar de volta. Assistam os filmes sem ligar muito para o que as pessoas dizem. Se a gente gosta do filme, a gente gosta. E dane-se se alguém disse que a gente não deveria gostar daquele tipo de filme, né? Seja ele qual for. Cada um gosta do que quer, né, Milena? Do que gosta. Pois é, e também escutem a Doris cantando, escutem, Também. né, procurem aí, tem vídeos no YouTube. Eu não tenho, assim, discos dela, originais, álbuns, eu também não tenho CDs aqui, eu tenho muito CD, mas não tenho especificamente dela, mas tenho dessa forma chega, Gisele, como é? Distribuição Distribuição socializada do conhecimento. socializada do Isso. conhecimento, pronto. Mas tá disponível, né? Hoje Não é difícil de achar, internet archive, exatamente. YouTube, tem bastante coisa por aí. Pelo menos para ouvir e saber o que é, né. Além do que será, será. Exata Que ela não exatamente. postava, tem até eu sempre arranjo mais uma coisa para dizer, né, mas tem um momento da autobiografia que ela diz o seguinte, que como o marido produtor era muito pão duro, a gente nunca teve um compositor bom mesmo, assim, que fizesse umas músicas sofisticadas para os nossos filmes. Ela não gostava de Que Será, Será, ela achava a letrinha muito sem graça, uma música que não sai do nada e vai para lugar nenhum, assim, achava a letra muito sem noção. E que por causa do marido pão duro, produtor,
Ele nunca queria gastar com compositores bons e sofisticados, e é por isso que todas as nossas músicas são meio cafonas. Eu achei assim, poxa, dizer: "Nós nunca tivemos o Henry Mancini como nosso compositor", que é o cara que ela cita, tudo bem, mas desfazer das músicas, chamar todas as nossas músicas de cafonas, me parece, acho que ela esqueceu que não precisava desfazer dos compositores das músicas que ela cantou para elogiar o Mancini, ou seja quem for que ela quisesse elogiar, né, Milena, mas enfim. Ali ela não prezou pela imagem de boa moça, ela simplesmente chamou todo mundo de cafona e pronto. Pois é. Perhaps, 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 né. Vou encerrar assim esse especial sobre a Doris Day. Agradecer mais uma vez a Gisele por fazer esse episódio comigo, agradecer a você ouvinte e dizer que daqui a 15 dias nós temos um novo encontro para falar sobre a rebeldia feminina no cinema, abrindo aí a década de 1960. Até lá!